segurança e cidadania, com Ricardo Rebelato. E hoje você trouxe um convidado para mais de especial, que é o Capitão Palumbo. Bom dia, capitão, como está? Bom dia, Lubeno, bom dia também ao Ricardo Rebelato, todos os ouvintes da CBN da região de Catanduva, essa importante cidade do nosso interior paulista, e que certamente todos nós estamos passando esse período de quarentena de uma maneira muito diferente. É verdade, capitão, você tem toda a razão. Agora, capitão, é um prazer estar aqui com você, claro, com o senhor, desculpe, comentando sobre a situação, né, que a gente está passando e o seu trabalho, inclusive. E o Ricardo tem algumas perguntas para fazer, né, Ricardo? Bom dia, capitão. Gostaria de agradecer a presença do senhor na nossa entrevista, falar que é uma honra que está aqui com o senhor, entrevistando o senhor, tá? Primeiro momento, gostaria de saber, nesse momento do senhor, contasse um pouco da sua trajetória para a gente conhecer o senhor um pouco melhor aqui para os ouvintes. Olha, Ricardo, um forte abraço a você, o prazer é todo meu. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, ele realiza aí na cidade de Catanduva um trabalho excelente, em nome dos meus amigos pessoais, o Major Santana, que é o atual comandante do 13º Grupamento, o Capitão Renato Neves, que também está em São José do Rio Preto e também já atuou em Catanduva. Certamente nós fazemos um trabalho muito importante para as pessoas. E a minha trajetória, ela se liga juntamente quando eu entrei no Corpo de Bombeiros em 1999. E desde lá a gente atua para o atendimento das pessoas, para o auxílio das pessoas, para que a gente tenha todas as ações do Corpo de Bombeiros voltado para a população, para que a gente consiga ajudar as pessoas naqueles momentos mais difíceis. Eu trabalhei no grupamento de bombeiros marítimos, que são os bombeiros guarda-vidas do litoral do estado, no Guarujá, e depois eu vim trabalhar em São Paulo, e ali atuando em todos os postos, né, quando nós estamos de plantão, que são ocorrências sempre muito graves, e também essas ocorrências, apesar da diminuição que nós estamos tendo nesse período, elas estão acontecendo, Ricardo Rebelato, porque as pessoas estão em casa e alguns acidentes podem acontecer e, infelizmente, machucar as pessoas, causar incêndio, ter acidentes graves com crianças, com idosos, e certamente a gente precisa ter uma prevenção aí para evitar que aconteça. Então, capitão, nesses momentos que o senhor está comentando de pandemia, teve um aumento das ocorrências domésticas, acidentes dentro de casa. Como que está essa situação? Olha, Ricardo, nós temos sim um aumento significativo de ocorrências que aconteceram no início do isolamento social, né? No mês de março nós tivemos um número até maior do que alguns casos, por exemplo, do mesmo período em 2019, quando a gente tinha um número muito grande de pessoas. Nós atendemos no mês de março, em todo o estado de São Paulo, a 18 mil vítimas. E lá para o mês de abril, que nós já tivemos uma redução, nós atendemos a 10 mil pessoas, 10.800 pessoas no mês de abril. No mês de maio ainda em andamento, mas as ocorrências diminuíram bastante. Mas o que chama atenção são aquelas ocorrências dentro de casa, de alguns improvisos que às vezes as pessoas vão fazer alguma atividade doméstica, por causa que os serviços estão muito mais difíceis, ninguém quer trazer ninguém para dentro de casa, com risco ali de uma possível contaminação, mas as pessoas vão fazer essas atividades dentro de casa, por isso que eu chamo a atenção. Todo cuidado na hora de executar uma tarefa doméstica. Vou trocar uma lâmpada, não vá subir no banquinho, não vá subir naquele puff, no sofá da sala, no vaso sanitário no banheiro, porque certamente dali as ocorrências acontecem. Na hora que a gente vai improvisar para fazer uma troca de lâmpada, por exemplo, pode quebrar o pé daquele banquinho que está um pouco bamba, que ele não está ali tendo toda a capacidade de poder suportar o peso da pessoa, e ali o Corpo de Bombeiros é chamado. Inclusive em Catanduva, nós temos nesse ano mais de 1.520 ocorrências atendidas pelos bombeiros de Catanduva,
não só em Catanduva, mas em toda a região também, não excetuando São José do Rio Preto, mas as cidades no entorno de Catanduva, onde os bravos bombeiros do 13º GB atuam. Nós já tivemos ali ocorrências significativas, mais de 500 ocorrências de salvamento, mais de 500 ocorrências de incêndios, e a gente tem que ter atenção, né, Ricardo? Porque não tem hora para acontecer, e caso aconteça, a gente tem que saber também o que fazer nessa hora difícil. Com certeza. Aumentou o índice de acidentes com crianças dentro de casa, e o que as mães devem fazer? Olha, Rebelato, nós temos esse número, né, de acidentes, porque as pessoas normalmente, nesse momento, elas vão ficar nos locais de convivência da residência. Poucos ali, no momento ali de ficar dentro de quartos, né, é mais difícil, porque esse período mais extenso, a gente verifica que as pessoas estão, normalmente, ficam no quintal, ficam na cozinha, fazendo algum tipo de comida, tratando, às vezes, no forno, no fogão, né? E às vezes também a gente tem alguns descuidos com panela de pressão, com panela com óleo. Se você pegar uma panela, por exemplo, cheia de óleo, e às vezes você não tem aquela atenção, vai fazer uma outra atividade, esqueceu a panela com óleo no fogão. E aí na hora que você volta para colocar aquele alimento, para fazer uma fritura, por exemplo, o que vai acontecer é que esse óleo muito quente, na hora que ele joga o alimento, por exemplo, uma batata frita nessa panela, há ali o contato da água com aquele óleo muito quente, criando quase que uma explosão, uma grande labareda, cerca de 2 metros, que bate no teto da cozinha, pode atingir a toalha, que pode atingir uma cortina, que pode atingir o armário, e ali começar um incêndio. Isso pode ser o pior ainda, causar queimaduras, graves queimaduras, que, por exemplo, nós temos um aumento dos números de queimaduras provocadas pelo álcool gel, e o álcool 70%. E no início dos anos 2000, ele já foi retirado da residência brasileira, mas agora ele voltou pela sua ação antisséptica muito eficaz para matar o vírus, mas também ele é inflamável. Então, temos que ter essa condição e essa segurança para não deixar ali, principalmente as crianças, serem atingidas, as crianças ali serem atingidas na cozinha por causa de contato com panela, ou por causa de fazer uma antisepsia na mão, depois chegar perto do fogão, chegar perto ali de uma panela que vai ver que a mãe está cozinhando e com a mão, por exemplo, cheia de álcool em gel, com certeza pode ter ali um início do fogo e causar uma queimadura muito grave. Isso realmente é uma coisa que é difícil de prever como que a gente vai lidar com isso, mas toda a atenção é fundamental. Ô capitão, quando ocorrer algum incêndio dentro de casa, alguma orientação que o senhor possa passar para nossos ouvintes? Os incêndios, principalmente em residências, nós estamos tendo um registro dos números devido a uma sobrecarga de energia, por exemplo, em um equipamento elétrico. Você imagina, Ricardo Rebelato, se a gente tem aquele cafezinho que a gente gosta de tomar, às vezes na cafeteria no nosso bairro, em algum lugar. Hoje ela está fechada. Então você vai querer fazer um cafezinho dentro de casa, acabou de comprar uma máquina nova, aconteceu comigo aqui também em São Paulo. Nós tivemos aqui que fazer uma adaptação para a instalação desse equipamento, porque ele já vem com tudo diferente, ele já vem com uma necessidade de uma fiação elétrica que possa suportar a tensão exigida pelo equipamento. Então o que a gente tem que fazer? Eu não tenho que colocar essa cafeteira na tomada que seja a mais conveniente da minha casa, e sim a que seja própria para receber essa grande energia que ela vai dispendiar. Então, eu tive que fazer uma adaptação, porque ela já vem com um plug de 20 amperes, e esse plug ele não encaixa na tomada normal, de propósito, exatamente para que ele seja substituído, e também a fiação elétrica que ela vai até o disjuntor, ela também precisa ser adequada a isso. Eu já tinha uma tomada específica para isso, e então eu só tive que fazer essa adaptação. Agora a gente verifica que muitas vezes as pessoas, elas pegam esse equipamento, tirou da caixa,
ela adapta num plug, ou senão ela vai lá e corta a conexão do fio terra, ou senão ela vai lá e pega uma faquinha e abre um pouco mais aquele plug da tomada que já existe. Isso é um grande erro, porque aquela tomada ela não vai conseguir suportar a energia que aquela cafeteira, ou um forno elétrico, ou uma sanduicheira, ou um forno de micro-ondas, um ferro de passar roupa. São materiais que consomem grande potência e eles precisam, então, de um tipo exato de conexão e também da própria instalação elétrica para suportar isso. Esse, Ricardo, é o primeiro índice de incêndios domésticos que nós temos em todo o estado de São Paulo, que eles aumentaram no mês de março, exatamente por causa dessa grande confluência de pessoas dentro de casa. O segundo, Ricardo, são incêndios intencionais. Aí eu deixo aí uma reflexão ao ouvinte da CBN Catoluva, para a gente saber, será que é um efeito do isolamento social? Porque quem coloca fogo em algum local, normalmente ele põe fogo proposital, ou por causa de uma briga, ou por causa de alguma coisa que ele não está satisfeito dentro da sua casa. Então nós temos esse número expressivo, na minha opinião, de incêndios provocados por método intencional. As pessoas colocaram fogo, atearam fogo no momento ali que o Corpo de Bombeiros foi chamado. Realmente, capitão, esses quadros de energia tem que ter calculado as capacidades de cada disjuntor para não dar sobrecarga. Isso tem que ter um técnico responsável. E o senhor comentou realmente com esses incêndios. O senhor pode citar algum deles para a gente, assim, alguns exemplos que estão acontecendo? Bom, nós tivemos ocorrências, não estávamos tendo ocorrências de incêndio em comunidades, né? Não é tão comum no interior de São Paulo, mas nas regiões, nas cidades um pouco maiores, nós temos esses aglomerados urbanos, resultados ali, a gente sabe historicamente, de uma falta de... Isso faz com que as pessoas elas vão acabar morando onde elas têm possibilidade de fazer isso. Não é o Corpo de Bombeiros não tem nenhum problema em relação a isso. Nós vamos atender a todos os locais, a todas as pessoas. Nós estamos preocupados com as pessoas, com aquela a gente que mora ali, e não pela condição. Mas nós já tivemos muitos casos de incêndios intencionais. Então há uma briga de casal, por exemplo, aconteceu numa comunidade na cidade de Guarulhos, um casal brigou, ele atirou fogo no seu barraco, e no momento que ele atirou fogo no seu barraco, a propagação é muito intensa. O calorzão que faz aí em Catoluva, você imagina aquela parte de alguns materiais combustíveis, como a madeira, papel, papelão, ele fica extremamente ressecado. E nesse ressecamento, o que acontece nessa época de uma forma por causa da própria estiagem, da baixa umidade relativa do ar, ele fez com que o fogo tivesse ali uma propagação muito rápida, atingindo toda a comunidade. Isso aconteceu na semana passada. Pode dar uma olhadinha depois aí, se tiver curiosidade. Na internet, alguns vídeos aí apareceram. Infelizmente, a comunidade toda ela foi tomada. E a gente precisa ter atenção a isso, né? Uma atenção que esse efeito não só por causa da pandemia, do isolamento. Eu chequei os números também de números de ocorrência de tentativa, de tentantes, pessoas que tentaram suicídio. Nós tivemos um aumento muito imperceptível, mas as ocorrências elas continuam acontecendo. Então há necessidade nesse momento das autoridades, de todos os órgãos que possam atender a população, de olhar para as pessoas, de olhar a situação que pode deflagrar uma possível condição tão extrema como essa, de tentar perder a vida, de atear fogo dentro da sua residência. Então, são indícios de que a gente tem que fazer uma análise mais qualificada, Ricardo, para que a gente tenha ali uma condição para que as pessoas estejam em segurança e para que elas não cometam atos dessa forma. Realmente, capitão. Também temos que lembrar dos trotes que os bombeiros recebem diariamente, né? Infelizmente, né, esse assunto a gente tem de uma maneira muito triste. Imagina que a gente vai para algum local e quando a gente chega lá não aconteceu nada.
Ricardo, eu vou falar para você também, Lembeno, e também todos os amigos da CBN de Catanduva. Não tem um bombeiro que nunca tomou um trote. Sabe por quê? Porque a gente acredita, porque a gente tem que ir para o local, porque a gente faz as nossas conferências antes de sair. O Centro de Operações recebe, em média, 6 milhões de ligações do telefone 93 em todo o estado de São Paulo por ano. Então, se a gente for perder tempo e cada segundo conta em nossas ocorrências, muitas vezes a gente vai para o local e quando a gente chega lá, nós temos uma constatação de que aquela ocorrência não aconteceu. Agora, imagina se a gente for acionado para ir para uma cidade onde nós temos ali o atendimento do corpo de bombeiros e por causa de um incêndio e a gente se desloca durante alguns minutos, né, que é muito comum a gente sair, por exemplo, vai sair de Catanduva, vai para Palmares Paulista, vai para Pindorama, enfim, e ali se você vai para um local e você não tem a ocorrência, agora imagina se acontece um acidente grave na própria cidade ou muito próximo do posto e a viatura não está ali. Então a gente verifica que, infelizmente, essas ocorrências ainda acontecem e a gente precisa da educação de base, das pessoas mostrarem para as crianças o caminho certo para que ela não faça isso. Porque muitas vezes nós vamos lidar com situações dessas e, como eu disse para vocês, cada segundo conta numa emergência. Se eu chego e perco um deles, uma vida pode ir nesse segundo. Haja a vista, Ricardo, você lembra da ocorrência do incêndio do prédio do Paissandu, aqui no centro de São Paulo, quando nós estávamos tentando resgatar uma pessoa no prédio segundos antes que ela caísse. Talvez em 2 segundos, se ele conseguisse ser pendurado na corda, ele teria sido salvo, mas o prédio colapsou em 2 segundos. Eu desculpo usar um exemplo tão triste, mas é que esse tempo para a gente é crucial para salvar vidas. Muito bem, Capitão Palumba, eu e o Ricardo, queremos demais agradecer a sua participação, conversando conosco aqui na CBN Catanduva, né, Ricardo? Foi um prazer, né? Capitão, prazer receber o senhor numa entrevista. Agradecer muito aos bombeiros, que é uma classe fundamental para a gente tem orgulho de ver um bombeiro à frente nossa, sempre lutando por uma vida, que é salvar vidas. E muito obrigado por ter participado dessa entrevista, capitão. Olha, Ricardo, Lubeno, todos os ouvintes da Rádio CBN Catanduva, agradeço demais. Tenho ali o Corpo de Bombeiros de Catanduva como os bravos funcionários que estão ali à disposição para ajudar a população a qualquer momento, 24 horas por dia. Eles precisam sempre dos melhores equipamentos, das melhores condições, porque sempre nós vamos utilizar toda a nossa técnica para atender a população. Muito obrigado, eu fico muito contente de ter participado do seu programa. Segurança e Cidadania, com Ricardo Rebelato.